E aí, pessoal, preparados para fazer o nosso resumão da semana? Então, vamos lá! No domingo, eu quero fazer o destaque para 3 pontos quando o povo propriamente começa a cruzar o Jordão, começa a atravessar o Jordão. O primeiro ponto tem a ver com as nossas necessidades espirituais. Precisamos supri-las. Todos nós possuímos essas necessidades e o povo de Israel também. A presença de Deus é fundamental no nosso dia a dia, ainda mais diante de desafios dificílimos como foi esse de atravessar o Jordão. O segundo ponto tem a ver com um sucesso que para mim foi uma grande surpresa, uma agradável surpresa, porque geralmente nós associamos o sucesso à obediência à palavra de Deus. E não está errado, porque realmente precisamos obedecer. Contudo, não basta obedecer, a lição ainda colocou mais um ponto, o cronograma. Precisamos seguir o cronograma de Deus. Isso tem a ver com santidade, consagração, o que você faz quando você acorda, no meio do dia, no fim do dia. Você segue um passo a passo, você tem um cronograma, como é que você se aproxima de Deus? O terceiro ponto tem a ver com a palavra de Deus. Tem valor. Aquilo que Deus fala é certo, está garantido, mesmo que ainda não tenha acontecido. Vamos para segunda-feira. Segunda-feira, o Deus das maravilhas. É óbvio que nessa lição chegamos à seguinte conclusão. Deus ele pode fazer o povo atravessar o Rio Jordão e isso para nós é uma grande maravilha. Mas para Deus isso não é nada demais. Nada pode surpreender a Deus, nada pode ser maior do que Ele. Não existe uma limitação, não existe um ponto onde o ser humano diz, nossa, isso aqui infelizmente nem Deus dá conta. Nada disso. Lição de segunda-feira, Deus ele é infinitamente superior e ele é capaz de qualquer coisa. As lições de terça e quarta-feira elas se conectam porque falam de um mesmo tema. Na terça-feira, lembre-se e na quarta-feira, esquecimento. Na terça-feira tem a ver com o pedido de Deus ao construírem um tipo de monumento com as pedras que estavam no Rio Jordão e os sacerdotes, ao passarem com a Arca da Aliança, eles estavam ali segurando, quer dizer, pisando nessas pedras. Então Deus fala assim, construa esse monumento, que essas pedras sirvam de testemunho, uma constante lembrança para que a nossa mente seja sempre conectada com esses acontecimentos. Já na quarta-feira, eu encontro aqui grandes lições que o professor da Escola Sabatina vai tirar de letra, é maravilhoso. Primeiro ponto, o ser humano ele é esquecido por natureza, seja ele criança, adulto, jovem, idoso, o ser humano esquece dessas coisas. A ideia da lição foi tão forte que o autor colocou até Jesus lá, tomando a ceia com os discípulos, e ele pega os elementos e diz assim, olha, quando vocês tomarem a ceia, façam isso em memória de mim. Jesus sabia que quando o povo se esquece de Deus, ele não promove as características de Deus, amor, justiça, santidade, caráter. E Ellen White tem uma citação lindíssima sobre esse tema. Nada temos a temer com relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira pela qual o Senhor tem nos conduzido e de seus ensinos em nosso passado. Quinta-feira, para mim, é a alma da lição, a essência da lição está aqui. Essa lição da travessia do Jordão, no primeiro momento, não me chamou a atenção. Mas à medida que eu fui estudando, eu percebi que o estudo temático da travessia do Jordão me dá amparo teológico para eu também analisar a travessia do povo de Israel, a travessia de Elias, Eliseu, depois Eliseu sozinho. Depois você conecta com o batismo de Cristo,
que foi no Jordão. E, finalmente, o Rio Jordão pode também dar um amparo teológico como se fossem as nossas atuais dificuldades, porque saindo do Jordão, nós não vamos para Canaã terrestre, nós vamos para Canaã celestial. E para mim, esse é o grande trunfo da lição de quinta-feira. Por fim, sexta-feira faz um apelo para que você e eu não sejamos como o povo de Israel que antigamente se lembrou, mas na geração seguinte acabou se perdendo. Nós precisamos manter sempre a nossa memória, as nossas lembranças conectadas com o amor e as obras de Deus por cada um de nós. Que Deus te abençoe. E nós vamos nos ver na lição 4, hein? Tá linda. Vamos fazer uma oração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos acompanhou nessa semana ao estudarmos esse tema incrível da travessia do Jordão. Que a nossa memória esteja sempre conectada contigo. É o que pedimos e agradecemos por Jesus. Amém.